Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, eu venho novamente a esta tribuna, senhor presidente, e não vejo aqui o líder do governo, mas acho que esse é um debate que nós vamos fazer com o governo, para repercutir, professor Tercílio, aquilo que aconteceu na quarta-feira, que nós já falamos aqui, a audiência feita a pedido, aliás, uma reunião feita a pedido do deputado Maurício Requião e do deputado Nereu, sobre a Sanepar. E os desdobramentos na tarde ainda de quarta-feira, mas mais ainda na quinta-feira. E aí há um ditado que diz que quem brinca com fogo corre o risco de se queimar. E foi exatamente isso que aconteceu na quarta e quinta-feira, com aqueles que acreditaram no governador Carlos Alberto, acreditaram na Sanepar e acreditaram que teriam lucros fantásticos, como aqueles que tiveram de 500 milhões, como nós já estamos aqui, e para sua surpresa, na quarta-feira, depois da reunião havida aqui na manhã e início de tarde, as ações da Sanepar tiveram uma queda de cerca de 7%, sem que houvesse um comunicado ao mercado. Foi dito aqui na quarta-feira que o reajuste proposto pela AGEPAR, pedido pela Sanepar e proposto pela AGEPAR, seria na ordem de 25,63% em 8 anos, professor Tercílio. Primeiro ano seria agora 5,7%, em todos os anos subsequentes haveria o deferimento de 25% com o processo sendo dividido, o que dá em torno de 10%, se fosse a inflação de hoje, 10% ao ano de aumento real e inflação. E na sexta-feira, na quinta-feira, melhor dizendo, a Bolsa de Valores teve uma reação que foi arrasadora para a Sanepar e, obviamente, na esteira também para as demais empresas de saneamento e para a Copel. Nós poderíamos dizer, como aliás comentamos aqui com alguns deputados, que bem feito para quem acreditou no governador Carlos Alberto. Mas é pior do que isso, porque os operadores do mercado, senhor presidente, e nós temos o gráfico aqui, 2016, 2017, o vermelhinho é venda, o verde é compra, é alta e baixa. Na quinta-feira, as ações da Sanepar chegaram a ter uma queda de 19%. Em 2 dias, a Sanepar torrou no mercado 1 bilhão e 200 milhões de reais. Vou repetir o número que talvez alguns não acreditem. 1 bilhão e 200 milhões de reais foram torrados em 2 dias. 2 dias de operação. É óbvio que bolsa é um processo de risco. Mas, nesse caso aqui, nós temos insistido há 3 anos, desde 2013, 2014, que alguma coisa vem sendo feita de forma, no mínimo, equivocada, para não dizer de forma premeditada, e as ações da Sanepar e agora da Copel, porque a Copel também emprestou ações, e nesse processo acabou entrando na esteira, tem tido um comportamento absolutamente atípico. Ora, quando na quarta-feira o presidente da AGEPAR comunica a nós, deputados, não ao mercado, porque não há nota técnica, mas a nós, deputados, no dia 8 de março, que é data posterior ao comunicado feito à AGEPAR, decisão da AGEPAR, naquela quarta-feira, 12.010.200 ações não negociadas, sem emissão de fato relevante. Teoricamente, não há nada que justifique esta abrupta venda de ações. O que justifica? Justifica o presidente da AGEPAR ter dito que o aumento seria feito em 8 anos. E que aí as pessoas perceberam que o ganho, deputado Alexandre Cury, não seria aquele tão fantástico quanto se esperava. E no dia seguinte, os 19% de queda, que fecha com 17%, faz com que haja, quando há o comunicado ao mercado, a nota técnica, faz com que haja uma movimentação de 28.594.200 ações.
com um prejuízo, entre aspas, dos investidores de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que leva de arrasto as outras empresas do setor de saneamento e a Sanepar. Aí nós começamos a nos perguntar, falava com o deputado Maurício hoje, quem tinha essa informação? Quais eram os segmentos financeiros que sabiam dessa informação e que, ao verem essa informação confirmada, fizeram um processo todo de venda. Lógico que ela subiu na sexta-feira, 1,30%, está subindo hoje 4%, mas a verdade é que, segundo alguns operadores, o que se foi feito em 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, foi perdido em 24 horas. Tentaram fazer uma chamada na sexta-feira, no final da tarde, na quinta-feira, no final da tarde, com os investidores, e aí a coisa ficou pior a emenda que o soneto. Porque quando essa chamada surpresa está aqui, numa das publicações feitas, e é bom que a gente cite as fontes, para depois não acharem que sai da cabeça desse ou daquele, são as publicações oficiais. Não explica que é pior, o caos surpresa da Sanepar piorou sua imagem com o mercado. Ao final do dia, a queda da Sanepar foi de 17,71. Destaque ainda para o volume financeiro negociado em bolsa, 343,9 milhões, muito acima da média dos 21 pregões anteriores, 63 milhões. Ou seja, a Sanepar fez uma presepada através da sua diretoria, e eu não vou entrar no mérito da AGEPAR, porque eu acho que a AGEPAR não poderia ter comunicado formalmente, isso quem vai se entender são aqueles que se sentiram lesados. Há uma declaração de um diretor para os investimentos do Bradesco, BBI, Banco Bradesco Investimentos, que diz o seguinte: revoltado com a situação, um dos investidores participantes chegou a falar que o mercado deveria tomar medidas legais, aspas, sugerindo que a empresa inflou as expectativas dos investidores para que, desta forma, eles participassem com mais ênfase à oferta de ações, a IPO, que foi feita lá em dezembro. Abre aspas. Quando o Estado do Paraná e a empresa vieram pedir dinheiro para o mercado, a postura era uma. Agora que pegaram o dinheiro, a postura é outra. Fala que tem questão política e tudo mais. Sinto que fui lesado, disse um dos investidores durante o call. Que informações a Sanepar prestou a esses investidores que a população não sabia? Obviamente que não poderia ser os 26%, que se foi, é informação privilegiada. E é isso que nós estamos batendo aqui o tempo todo. Mais ainda, diz outro participante desse processo, que me chama a atenção também, e esse é uma matéria que sai Brasil Jornal, né? Brasil Jornal, Jornal Brasil, que anuncia todo o debate na Bolsa, que diz o seguinte: no fim do dia já havia investidores falando em levar o assunto para Henrique Meireles, coitado, e para Moreira Franco. Afinal, se o governo federal quer, prestem atenção, senhores deputados, este é o debate que está sendo feito. Se o governo federal quer privatizar todas essas companhias estaduais de água, a coisa já começou mal. Ora, alguém está fazendo o papel que eu não deveria nessa história. Não é quem perdeu 1 bilhão e 200 milhões de reais, porque eles estão no jogo. É a população que acreditou, e algumas vezes, inclusive, o líder do governo disse que nós aqui criaríamos, como o deputado Nereu e eu várias vezes afirmamos que subiria a água, nós estávamos criando um factoide. Pois bem, deputado Romanelli, o factoide está aqui. 1 bilhão e 200 milhões de reais perdidos em 24 horas. Esse é o factoide. 1 bilhão e 200 milhões de reais perdidos em 24 horas. Este factoide, entre aspas, não foi feito por nós. Foi feito pelos diretores da companhia que foram ao mercado prometer coisas que não entregaram. E que quando o senhor Carlos Alberto, por conta do que o deputado Nereu, por conta do que nós dissemos várias vezes aqui, que a água de fato subiria, e houve pressão política sobre o senhor Carlos Alberto, mudaram, inclusive, a sua leitura, não sei se a AGEPAR, de acordo ou não, deputados, mas a AGEPAR resolveu parcelar em 8 vezes esse aumento. E ao parcelar em 8 vezes esse aumento, não que ele não seja significativo, é significativo,
porque significa 10% no mínimo, 10% ao ano, sendo que disso, pelo menos 6% é aumento real, e que poderá em 4 anos ter mais um aumento real, um novo realinhamento, ou seja, nós vamos pagar 50%, 60% nesses próximos anos, só no processo de reajuste real da tarifa. Quando fazem isso, e nem estou entrando no mérito de baixar de 10 para 5, porque nós queremos pegar isso amanhã e mostrar que isso é mais uma enganação. Baixar de 10 metros cúbicos para 5 metros cúbicos, da forma como quer fazer, vai aumentar o custo da água para o consumidor. Mas quando o governo fez isso, ele sinalizou algumas coisas. As coisas que ele sinalizou nós não sabemos. Mas o que eu sei hoje, deputado Nereu, que hoje, com esse 1 bilhão e 200 milhões que foi perdido no mercado, a diretoria inteira da Sanepar tinha que ser exonerada. Toda ela. Deputado Nelson Júnior, o senhor foi diretor da Sanepar. Imagine o senhor, como diretor da Sanepar, dar uma informação ao mercado, que o mercado corre e compra as suas ações, depois o senhor diz que não é bem assim, em 24 horas perde 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bi e 200 milhões. Problema de quem perdeu? Não. Problema da Sanepar. Problema da Copel. Problema dos usuários no Paraná que, mais cedo ou mais tarde, vão ter que fazer por onde esse dinheiro seja recuperado. E vai sair das costas do consumidor. O governador Carlos Alberto e a AGEPAR sabem disso. Vai sair das costas do consumidor. Não vai sair de outro lugar. Não tem de onde sair. E não pensem, os senhores, que Banco Morgan Stanley, que Banco Bradesco de Investimentos, que Opportunity, que BTG, que outros investidores, são santos, eles perderam 1 bilhão e 200 milhões, que bom, vem aqui tomar um café com o governador e vão bater nas costas do governador. Pô, governador, nos passou uma amarela, hein? Falou que ia subir, no fim o negócio não vai ser bem assim. Vão correr, Carlos Alberto. Vão correr com o Carlos Alberto, não necessariamente juntos. Porque a vontade que tem hoje o mercado é correr com o governador e com toda a diretoria da Sanepar. Ninguém perde 1 bilhão de reais e sai dando risada. Vai ter troco esse processo. É verdade que as ações estão subindo? É verdade. Podem recuperar? Podem recuperar. Serão os mesmos? Não serão os mesmos. E esse processo está deixando marcas, deputado Plauto, na administração da Sanepar e na imagem que essa companhia tem e que foi construída ao longo dos anos. A perda de credibilidade que a Sanepar está tendo nos últimos 3 ou 4 dias, 3 dias úteis, quinta, sexta e segunda, é algo que eu acho que nunca aconteceu na companhia, em momento nenhum. Então, nós aqui temos algumas medidas que nós devemos tomar nos próximos dias. Ontem, aliás, na quarta-feira, nós não aceitamos a resposta que havia sido enviada pelo governo do Estado e pela AGEPAR, porque achamos que ela era insuficiente para aquilo que perguntávamos. Protocolamos hoje pedido de informações exatamente igual, com base na lei de acesso à informação, que nós não podemos ser desrespeitados aqui dentro. Eu não posso pedir para que venha a cópia integral de um processo feito e me mandarem meia linha dizendo que aquilo é cópia integral. Eu não entendo que cópia integral que vem em meia linha. Pior, se um estudo que embasa todos os ativos, reavalia todos os ativos da Sanepar, foi feito em uma linha, aí, meu Deus do céu, aí o mundo vem abaixo. Ou, como diz a música, parem o mundo que eu quero descer, o mundo acabou. Quer dizer, o mundo para a Sanepar realmente, e para esses diretores, acabou. Vão continuar como diretores? O governador que vai dizer. Se o governador acha que pessoas que fizeram 1 bilhão e 200 milhões de atrapalhada durante 24 horas devem continuar diretores, presidentes, problema do governador. Agora, que a Sanepar hoje não é mais a queridinha da Bolsa, como diziam na semana passada, que já fez um processo especulativo em dezembro, janeiro, que fez um processo que para nós não está claro. Eu quero insistir muito nisso, senhores deputados. Não está claro por que as pessoas migraram, como eu já mostrei no gráfico aqui, migraram para vender as suas ações na quarta-feira. Ora, quem que vende ações na quarta-feira, que estava a 13,40, 14, com a perspectiva de chegar a 17, venderam, de repente deu uma louca no mercado, vendeu. Vendeu porque tinha informação privilegiada. E informação privilegiada é crime. E nós vamos tentar demonstrar isso e apurar isso. Porque se não for feito assim, nós nos perguntamos, afinal, quem está jogando com quem? O que eu sei,
e que certamente os senhores sabem, os gênios da diretoria da Sanepar, melhor do que nós sabem, é que alguém sabia mais do que todo mundo. Para comprar, quando, como eu falei, venderam um terreno, dizendo que valia 100 mil reais, os amigos espertos, os compradores espertos, não amigos, mas compradores, compraram, no dia seguinte disseram, mas sabe que eu esqueci de contar que tinha uma mina de ouro embaixo do terreno? E eu não lembrei de falar isso, senão o Serrano sairia mais caro. 500 milhões de reais lá em dezembro. Agora, na quarta-feira mesmo, alguém que sabia também demais, põe as suas ações para vender e no dia seguinte elas caem 17%. Ora, o governador precisa dar uma explicação. Sei que não vai dar, porque o governador talvez nem saiba que confusão é essa. Mas ele deveria pedir para a diretoria da Sanepar que explique que história é essa de 1 bilhão e 200 milhões de reais virar pó. Literalmente sumir em 24 horas. Porque isso, volto a dizer, vai sair do lombo do consumidor.